2 Samuel capítulo 6 trata aqui, e o assunto central vai ser a Arca do Senhor. O que tem a ver esses nomes? Nós vamos entender. Essa passagem é maravilhosa e rica. Daqui dá para se extrair inúmeras pregações. Eu mesmo já usei esse texto para trazer uma outra pregação, já ouvi outras pessoas pregando. É algo muito rico, um conteúdo muito maravilhoso, porque fala da Arca do Senhor, da presença do Senhor. Hoje, é claro, a Arca do Senhor não está mais aqui, né? A presença do Senhor hoje ela não é mais manifesta através da Arca. Glória a Deus por isso, porque a presença do Senhor está aonde? A Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu sou, ali eu estou. E nós vamos entender, aqui eu fui citando esses nomes: Abinadab, Uzá, Obed-Edom, Mical e Davi. Cada um deles representa uma postura, um estágio, uma forma que nós podemos estar. Eu sempre digo isso: quando a Bíblia traz algo, não quer dizer que nós somos assim, quer dizer que nós podemos estar assim ou de outra forma. Assim como a parábola da semente, não existe pessoas que são boa semente, pessoas que são semente no meio dos espinhos, em terra sem fundo, pedregosa. Não quer dizer que a pessoa é assim, mas quer dizer que ela pode estar vivendo um estágio. E nós vamos entender hoje qual estágio talvez nós estejamos aqui. Talvez como Abinadab, talvez como Uzá, talvez como Obed-Edom, ou Mical, ou Davi. E nós começamos aqui no versículo 3, fala que, já li, não vou ficar relendo, mas fala que a arca estava na casa de Abinadab. E aqui é algo interessante, que a arca, alguns dizem, isso não vem ao caso hoje, mas que a arca ficou por 20 anos, pelo menos, na casa de Abinadab. Outros diz que ficou 40 e outros até 60, não importa. A casa de Abinadab, ela representa uma postura, gente, minha letra é ruim, tá? Eu vou traduzindo, indiferença. É interessante, nós já lemos, a Bíblia diz que a casa de Obed-Edom prosperou. Quanto tempo mesmo ficou na casa de Obed-Edom? Quantos meses? 3 meses. E a mesma arca ficou 20 anos, pelo menos, no mínimo, na casa de Abinadab. E por que a casa de Abinadab não foi próspera? Porque talvez naquela casa havia indiferença. Indiferença com a arca do Senhor, que naquelas circunstâncias, naquele tempo, significava a presença poderosa de Deus. E aqui eu começo a olhar para a minha vida, e você olha para a sua. Abinadab significa aqueles que já se acostumaram, já são indiferentes à presença de Deus. Aqueles que já não mais se emocionam, que já não mais sentem aquele frio na barriga, que já não tem mais aquela alegria, que já não mais se derramam diante de um culto onde a presença de Deus é real, ou diante da palavra do Senhor, ou diante de um testemunho, ou diante de alguma coisa. São aqueles que por causa, e aqui não é um julgamento, mas por causa talvez de situações na vida que foram sendo suscetíveis ou acometidas na vida dessa pessoa, ela tem um coração endurecido e ela vai ficando indiferente ao agir de Deus. Eu vejo aqui uma casa, a casa de Abinadab, onde eles se acostumaram com a presença do Senhor ali, e aquilo já não fazia mais diferença na vida deles. Amados, o maior inimigo da paixão, o maior inimigo do amor é o tempo, é a rotina. Quantos de nós, talvez, já passamos por um processo no nosso casamento? Graças a Deus, eu com a minha esposa, a gente vive uma vida boa como casal, mas muitas vezes nós vemos casais com pouco tempo que já não tem mais aquele amor, não tem mais aquela paixão um pelo outro. Por quê? Porque a indiferença já tomou conta. E muitas vezes nós agimos assim com Deus quando nós conhecemos a Jesus, quando Jesus veio e tirou toda a sujeira, toda a imundície, todos os carrapichos, toda aquela que nos prendia. Quando Jesus foi lá e nos limpou como ovelhas, nós derramamos aquele amor pelo Senhor. Depois o tempo vai passando, e a indiferença vai tomando conta. Nós já não nos alegramos em vir à casa de Deus, já não nos alegramos mais com as coisas do Senhor. Às vezes outras coisas são mais importantes.
Às vezes, outros fatores, outras prioridades nas nossas vidas tomaram o lugar de Deus. Eu sempre digo isso, Deus nunca nos pediu exclusividade, Ele nos pede prioridade ou primazia. Deus jamais vai nos chamar para que sejamos exclusivos, a ponto de deixar os nossos filhos, de deixar a nossa esposa, de deixar o nosso emprego. Claro que tem as peculiaridades, mas o chamado de Deus é um chamado onde Ele pede prioridade. Infelizmente, muitas pessoas ficaram indiferentes com a grandeza, com a majestade, com a presença, com o toque, com a soberania, com aquele fogo de Deus. Sabe quando um casal começa a namorar e aquela, dói até a barriga daquele friozinho, dói o peito de vontade de ficar perto? Será que nós, na nossa caminhada com o Senhor, nós não fomos perdendo isso? Continuando aqui, versículo 6 fala de Uzá, que Uzá vai lá, e esse é o segundo, e Uzá vai lá e toca na arca. Todos já ouviram sobre essa palavra talvez, e já até ouviram pregações sobre isso. E a princípio, se nós lermos isso de uma forma sem revelação, parece algo até forte. Deus, o Senhor matou Uzá só porque Uzá tocou na arca, assim como o Senhor também matou os filhos de Arão, Nadab e Abiú, quando eles colocaram um fogo estranho. Mas tudo isso tem um propósito. Uzá, ele representa aqueles que foram tomados pela autoconfiança. Amados, quantos irmãos e irmãs estão afastados do Senhor, ou estão, eu não digo afastados, mas não estão vivendo um relacionamento real com Deus, porque a autoconfiança tomou lugar. Já não tem mais aquele temor de Deus, já não tem mais aquela reverência para o Senhor, já não tem mais aquele desejo de agradar ao Senhor, porque a autoconfiança, já não tem mais aquela dependência, acho que essa é a palavra certa, porque a autoconfiança já tomou conta de si, talvez porque eu já conheço um pouco de Bíblia, talvez porque eu dizime uma boa oferta, talvez porque eu trabalho muito na casa do Senhor, ou talvez porque eu conheça, eu esteja no Evangelho há mais de 20 anos, e isso já me deu uma garantia. Então, infelizmente, muitos não têm vivido um relacionamento na presença de Deus, porque a autoconfiança, ela tomou conta. E é interessante que na mesma casa, Uzá era filho de Abinadab, na mesma casa onde está a indiferença, também está a autoconfiança. Muito cuidado, meu irmão e minha irmã, porque às vezes a nossa indiferença, ela está andando junto, já de mão dada, está na mesma casa com a autoconfiança, de achar que Deus vai fazer algo por mim, simplesmente pelo fato de eu ter aceitado Jesus há 20 anos, há 21 anos, há 5 anos, só pelo fato de eu ser pastor, ou de eu ser ministro, ou de eu ficar na porta, ou de eu dar aula, ou de eu dar um bom dízimo. Não, meu irmão e minha irmã, não deixe a autoconfiança estragar o nosso relacionamento com Cristo. Uzá ali foi ousado, achando que porque ele falou, talvez na cabeça dele ele pensou, eu conheço essa arca estava lá em casa, fica tranquilo, deixa que eu seguro. Perdeu aquele temor de Deus, aquele temor no momento de olhar nas redes sociais, na internet, de entrar em sites às vezes que não convém, às vezes na negociação de alguma coisa, às vezes na palavra que fala, às vezes em lugar que a gente vai ou não. E é interessante, meu irmão e minha irmã, eu sempre vou falar isso, eu sei que o pastor fica batendo nisso, mas às vezes nós temos um temor muito grande de vir à casa do Senhor, porque temos medo de algumas coisas, mas não temos o mesmo medo com outras coisas, porque nós estamos tão autoconfiantes que Deus vai fazer algo na nossa vida, que nós esquecemos das referências, daquilo que Deus fez. Meu irmão, minha irmã, Uzá ele era indesculpável, sabe por quê? Uzá, ele era da tribo de Levi, eles conheciam a lei. Uzá já tinha lido, já existia ali escrito, ele sabia, ou mesmo que tivesse escrito, ele sabia pelos seus pais, porque o judeu faz isso, ele sabia que essa mesma arca que ele estava colocando a mão de maneira indiferente, numa autoconfiança, essa mesma arca, quando caiu na mão dos filisteus, ela simplesmente fez com que uma estátua, um pseudo-deus, se dobrasse diante da arca. Essa mesma arca trouxe chagas sobre os filisteus, tumores, úlceras, matou muitos filisteus.
E essa mesma arca foi devolvida ao povo de Israel porque ela causava ali terror dentro do acampamento dos filisteus. E essa mesma arca, quando ela volta para Israel, alguns do povo lá de Israel, curiosos, que quiseram olhar dentro da arca, e a Bíblia diz que 70 homens morreram por causa disso. Então Uzá sabia, e muitos dos nossos irmãos e irmãs sabem de que Deus estão falando, sabem que Deus é terrível. A Bíblia fala assim, que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Nós sempre falamos, Deus é amor, sim, Deus é amor, mas Deus é justiça, Deus é poder, Deus é majestade, e muitas vezes a nossa autoconfiança tem nos impedido de ter um relacionamento com Deus. Uzá se esqueceu, ou talvez a sua autoconfiança transpôs o temor que ele tinha do Senhor. Meu irmão, minha irmã, não caia nessa cilada, não deixe Satanás nos levar a essas armadilhas de achar que é por mim. Ah não, agora pode deixar que daqui para frente eu vou, Senhor. Lá atrás, há 15, 16 anos atrás, quando eu preguei pela primeira vez na minha vida, as minhas pernas tremiam e me dava dor de barriga, mas agora tudo bem, agora passou, agora eu já conheço bem de Bíblia, posso chegar aqui na hora, prego alguma coisa, ou outras coisas qualquer, coisas que nós fazemos, porque a autoconfiança já tomou conta de nós. Não, meu irmão, minha irmã, dependência de Deus, continua dependendo, continua buscando. Versículo 10 fala que não quis Davi retirar para junto desse arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom. Quem era Obed-edom, gente? A Bíblia deixa bem claro que ele era um geteu, ou seja, não estava no meio de Israel. Obed-edom aqui, ele representa, deixa eu ler aqui primeiro, versículo 12, e avisaram a Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Sabe o que aqui Obed-edom representa? Amor à presença do Senhor. Aí você pode falar, pastor, lê direito aí, Deus abençoou, amor à presença. Vou escrever só assim. Pastor, lê direito, parece que Deus abençoou ele por causa do amor à arca. Ah é? Então me explica por que esse mesmo amor que Deus tinha na mesma arca sobre a casa de Obed-edom, Deus não tinha sobre a casa de Abinadab. Não tinha a ver com o amor que o Senhor tinha pela arca, tinha a ver com o amor que Obed-edom tinha pela presença de Deus. Obed-edom talvez ali foi pego de surpresa, ele era um geteu. Ele falou assim, na minha casa, eu vou fazer isso, eu vou ter a honra de trazer o pão, eu vou ter a honra de ficar na porta, eu vou ter a honra de tocar um instrumento, de dar uma aula, de vir a um culto, de trazer um convidado, de estar aqui todo domingo, domingo após domingo. Ele entendeu que não era uma coisa simples. A arca estava na casa de Abinadab há décadas. Obed-edom poderia ser religioso e falar assim, tá bom, manda para cá, eu cuido, vou ficar aqui uns 3 meses, depois você leva para outra casa. Não, ele enxergou a honra, e nós temos que entender, por amor da presença do Senhor, que cada coisa que o Senhor coloca nas nossas mãos, por mais simples que ela pareça, nós temos que fazer com amor pelo Senhor. O que Deus tem colocado na sua mão, meu irmão e minha irmã? O que Deus tem colocado nas suas mãos para fazer? Talvez seja algo simples aos teus olhos, talvez seja algo que as pessoas nem valorizem, mas a diferença estará na nossa postura, na forma como nós vamos administrar. O que Deus tem colocado na sua mão? Pastor, Deus não tem colocado nada, eu não faço nada na igreja, meu irmão e minha irmã, algo Deus colocou na sua mão. Talvez você não esteja enxergando, talvez por causa das outras pessoas você tenha achado que isso é algo sem importância, mas se Deus tem colocado, a Bíblia diz que tanto querer quanto realizar vem do Senhor. Se Deus tem colocado algo no teu coração, faça, ame a presença de Deus, deseje a presença de Deus. A Bíblia não diz aqui, mas eu penso, Obed-edom falou assim, poxa, em 3 meses a minha casa mudou, está escrito aqui, ó, e Deus fez prosperar toda a sua casa. Está ali, versículo 11, em 3 meses o Senhor abençoou a toda a sua casa. Eu penso assim, o dia que Davi falou assim, olha, tira a arca da casa de Obed-edom,
Obed-edom talvez pensou, poxa vida, Icabode, foi-se a glória de Deus. Poxa vida, poderia ficar aqui mais tempo, poderia ficar aqui por mais alguns meses. E muitas vezes nós, amados, não valorizamos a presença de Deus. Muitas vezes não amamos a presença de Deus a ponto de nos esforçar, de ir além, para fazer algo mais pelo Senhor, para dar um passo adiante. Quantas pessoas estão vivendo só no convencional, só ali naquela parte que não me custa muito? E é interessante que o nome Obed-edom, eu fui ver o que significa. Edom é uma cidade, Obed significa servo. Olha que coisa tremenda. Deus está falando que Ele procura servos e servas que amem a presença dEle, que amem estar aonde o Senhor está agindo, que amem servir uns aos outros, porque quando nós, já falei isso várias vezes, não vou ficar nisso, nós servimos a Deus quando nós servimos uns aos outros. E eu vou bater nisso até o fim da minha vida, contra esses movimentos de desegrejamento. Isso é maligno, isso é satânico. Você está deixando de ser Obed-edom porque, pastor, eu posso servir Deus em casa. Vai fundo. Daqui 3 anos a gente conversa. Daqui 2 anos a gente conversa. Serve a Deus em casa. Deus nos chama a ser servos. Não Obed-edom, talvez um Obed Valinhos, talvez um Obed São Paulo, talvez um Obed Igreja Cristã Nova Vida, talvez um Obed, o nome do seu irmão, mas alguém que serve porque ama a presença de Deus. Amém? Nós precisamos ter esse amor pela presença de Deus, vir na casa do Senhor com expectativa, vir na casa do Senhor com desejo. Senhor, eu quero hoje ser tocado. Senhor, hoje eu quero ser curado. Hoje eu quero ser liberto. Hoje eu quero ser transformado. Hoje eu quero ser revestido. Hoje eu quero ver uma mudança na minha vida. Amém. Amados, deseje isso. Não é só mais um culto, não é só mais uma ceia, não é só mais uma palavra, não é só mais um dia. Nós precisamos amar a presença de Deus. Continuando, versículo 16, aí nós vamos falar de Mical. Diz assim: ao entrar na arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi que saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou. Mical significa desprezo. Quantas pessoas não têm tido um relacionamento com Deus porque tem desprezado primeiro a palavra do Senhor? Amados, quem que inventou esse negócio que está separado? Eu amo a Deus eu obedeço, a Deus eu busco, mas vir na igreja? Não. Obedecer uma direção do pastor, obedecer uma direção que foi trazida através da palavra, numa pregação? Não, eu só devo obediência a Deus. Aqueles que têm olhado, ela está aqui, aqueles que têm olhado, Mical viu aqui, Mical estava olhando, ela viu a adoração de Davi, ela viu o quanto Davi estava ali derramando as suas forças diante do Senhor, como está escrito, o quanto que Davi se expôs, o quanto que Davi se lançou na presença de Deus, e ela simplesmente desprezou. Minha irmã, muitas vezes, pessoas dentro da igreja estão vivendo dessa forma, estão desprezando, estão olhando para os outros, estão julgando, estão medindo, e o desprezo, ele tem 2 braços. O primeiro se chama ciúme. Muitos acham que os ciúmes aqui de Mical era com Davi. Não era não, amados. Naquela época era comum. Um rei tem várias mulheres. E Davi já tinha várias mulheres naquela situação. Ela não estava preocupada com Davi estar quase nu, dançando. Os ciúmes ali não era para com Davi. Os ciúmes ali era para com a intimidade que Davi tinha com o Senhor. Quantos irmãos e irmãs têm julgado pessoas porque têm ciúmes? E eu estou falando aqui do outro braço, é o julgamento, julgar. São os 2 braços que andam com desprezo. Quando nós temos ciúmes, por que acontece isso com o outro? Por que o outro faz isso? Isso aí para mim não é de Deus, isso aí é da carne. Eu estou tendo ciúmes e estou julgando. E meu irmão e minha irmã, cuidado, porque nós podemos estar caindo no erro de Mical,
desprezando o que Deus tem feito, desprezando aquilo que Deus tem agido na vida do seu irmão, ou talvez no meio da igreja, ou talvez na vida de outra pessoa. Não despreze, não menospreze, acho que essa palavra é melhor. Às vezes pode vir um irmão aqui dar um testemunho e você olha e fala assim: mas isso aí é testemunho? Larga a mão, isso aí não é nada. Não faça como Mical. Não despreze, não menospreze aquilo que o outro está passando, aquilo que o outro vivenciou. Eu não posso achar que as experiências que eu tive com Deus foram mais maravilhosas do que a experiência que o meu irmão ou a minha irmã teve com Deus. Ou que se não for da forma como eu penso, também está errado. Isso é desprezar aquilo que Deus tem trazido. Quantas palavras o Senhor tem trazido para nós? Estou falando aqui, mas quantas talvez vezes Deus já falou com você ouvindo um louvor? Quantas vezes Deus falou com você assistindo uma pregação na sua casa, lendo a Bíblia? E muitas vezes nós vamos esquecendo, e estamos desprezando aquilo que Deus colocou. Não caia no erro de Mical. E eu vou para o final aqui, que é Davi. Davi, ele representa, tá fácil, a adoração. Não é à toa que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Não era porque Davi era rei, não é porque Davi matou o gigante, porque Davi venceu várias batalhas para o Senhor, ou porque ele deixou toda a provisão para construir um templo. Davi foi achado por Deus porque Davi era um adorador. E aqui eu olho para a vida de Davi, versículo 12, fala que ele desejou trazer a arca para perto, trazer a presença de Deus para perto. Meu irmão e minha irmã, quanto eu e você temos desejado trazer a presença de Deus para mais perto de nós? Sabe aquela pessoa sedenta? Pastor, vai ter um encontro com Deus lá na outra igreja. Eu vou. Meu irmão, vai, Deus te abençoe. Pastor, eu quero aprender mais. Pastor, eu quero orar mais. Pastor, eu quero servir. Ou não, pastor, falando pastor aqui porque pode vir falar comigo, mas de repente a pessoa dentro do coração dela já tem isso. Eu vou ler mais a Bíblia, eu vou jejuar mais um pouco. Olha, eu estava jejuando aqui porque eu gostava muito do Adilson. Agora o Adilson está curado, mas quer saber? Eu vou jejuar agora porque eu amo a Deus. Eu vou jejuar agora porque eu quero chegar mais perto de Deus. Sabe aquela pessoa, Davi? Ele queria trazer a arca para perto dele. Ele queria a presença de Deus ali do lado. Meu irmão e minha irmã, não se contente com a presença de Deus. A pastora Lu falou isso uma vez. Muitas vezes nós estamos pegando carona, estamos na unção emprestada. Eu vou domingo, eu sinto a presença de Deus durante o louvor. Aí eu vou para casa tranquilo, mas aí passa uma semana e a bateria... Não, deseje a presença de Deus. O que mais? No versículo 12 mesmo, fala assim: Foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca. Davi tinha alegria nisso. A alegria de Davi não estava nos reinos que ele tinha conquistado, em ter unificado todo Israel num só governo, de ter sido escolhido ao invés da casa de Saul. Não, a alegria estava na presença de Deus, em estar com o Senhor ali ao seu lado. Ele escreveu o salmo: mais vale um dia na tua presença do que 1000 fora dela. E muitas vezes nós não temos essa alegria, a alegria de estar na casa do Senhor, a alegria de estar em comunhão, a alegria de se dedicar a um tempo de oração, de jejum, de adoração a Deus. Versículo 14, essa parte que já daria uma pregação. Davi dançava com todas as suas forças. Amados, Davi era um adorador porque ele colocou toda a sua força. E sabe o que significa dar toda a sua força? É se entregar. Quantas vezes nós nos reservamos? Não, até aqui eu vou. Gente, quem me conhece, acho que quem me conhece aqui há muito mais tempo é o meu tio com a minha tia só, e a minha esposa. Eu sempre fui, e o Thiago? Eu sempre fui tímido. Era verdade, eu sou tímido. Não pense que eu acho bonito às vezes ficar pulando aqui, deitar no chão. Não tem nada a ver com achar bonito ou achar mais espiritual. Tem a ver com entrega. É o meu jeito de entregar ao Senhor. Não quer dizer que é o certo, não quer dizer que é o único. Talvez você tenha o seu, mas é necessário que nós derramamos todas as nossas forças. Quantas vezes, não sei aqui em vocês, mas eu me converti com 25 anos. Antes disso, quantas vezes eu gastei noite, gastei o meu físico, gastei a minha saúde com coisas que não prestavam para nada. E hoje, muitas vezes, a nossa força
Nós não dedicamos ao Senhor. Começamos num jejum. Ai, que fome. Quer saber? Deus vai me entender. Começa uma oração, ora 2 minutos. Ai, tá bom, né? Vou na igreja domingo. Deus, já fui domingo passado. O próximo eu vou pular, tá bom? Um para mim e um para você. Mas nós ficamos negociando com Deus. Mas Deus fala, dê toda a sua força. Nós fizemos um estudo aqui. Amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas não é amar o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu coração e com toda a sua força. Amados, como é bom, como vai ser bom o dia que nós chegarmos diante de Deus e Ele falar assim, olha, eu vi que você gastou a sua força, que você gastou o seu tempo. Deus não mudou, amados. Hoje nós vivemos no tempo do fast food, tudo é rápido, tudo é na hora, mas Deus ainda valoriza tempo com Ele, tempo orando, tempo na casa do Senhor, tempo dedicando-se, se consagrando. Deus ainda valoriza essas coisas. Deus não mudou, o mundo mudou. Nós muitas vezes podemos falar assim, mas eu vou ficar orando 1 hora? Pô, 1 hora dá para mim trabalhar, ganhar não sei quanto, dá para mim fazer. Não, mas não mudou. Isso passa pela adoração. Vamos lá, senão não acaba. Versículo 17. Ele introduziu a arca, levou Davi e tal armado na tenda, e este trouxe holocaustos e ofertas. Sabe, alguém que quer ter um relacionamento com Deus, que adora o Senhor, ele oferta a Deus. Ele não se preocupa, poxa, mas será que isso vai faltar? Será que em vez de eu dar essa oferta, eu poderia fazer outra coisa? Mas eu vou ajudar o irmão, eu vou dar uma cesta, uma cesta custa R$80, R$80 dá para ir lá no MC Donaides, não vou falar o nome para fazer propaganda, aí lá eu como, saio de boa. Não, Davi aqui ele oferta a Deus, mas no versículo seguinte, fala assim que ele abençoa o povo e que ele reparte um pedaço de bolo e de pão e de carne, bem generoso com todos. Então um homem que adora a Deus, um servo, uma serva que adora a Deus, ele também oferta a Deus, oferta aos outros, abençoa. Amém, meu irmão e minha irmã? Amém. Se nós queremos ter um relacionamento com Deus, nós precisamos entender que isso passa. Não é simplesmente, não são rituais, não é simplesmente eu aceitei Jesus, eu faço parte de uma igreja, eu já estou garantido. Não. O relacionamento com Deus é construído e muitos têm caído no erro de achar que não. Basta eu fazer algumas coisas, seguir algumas regras, ter algumas mandigas gospels lá, que vai dar tudo certo. Que Deus vai guardar minha casa, que Deus vai guardar minha família, que Deus vai guardar minha saúde, que Deus vai guardar os meus bens. Não é. O relacionamento com Deus, a arca de Deus, a presença de Deus, ela é construída sobre relacionamento, sobre atitudes de Deus. Não! Ele já fez. Ele já morreu por nós. Ele já se entregou. Agora somos nós. E no versículo 22, ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Gente, Davi era rei. Davi era um homem temido pelos filisteus, temido aos arredores. Um rei naquela época tinha um status enorme. Poderia escolher as mulheres que tinha, poderia escolher quantas mulheres, poderia escolher o que ia comer, a propriedade que era dele, os cavalos, tudo ele podia escolher. Mas Davi diz assim que ele se humilha, ele se despreza diante de Deus, porque ele entende que diante de Deus nós não somos nada. Não importa o que eu e você somos, não importa a nossa profissão, não importa o nosso salário, não importa o carro que nós viemos na igreja, ou se nós viemos a pé. Não importa. Diante de Deus todos somos pó. E Deus tem procurado adoradores que se humilhem e se desprezem a si mesmo. Davi estava totalmente exposto. Não foi só a mulher dele que viu ele dançando. Acho que Davi nem sabia dançar, porque não era da pegada dele. Davi era pastor de ovelha. Mas Davi não estava nem aí se a dança dele estava certa, se ele estava dando um passo para lá, 2 para cá. Ele estava dançando. Ele estava se expondo. Meu irmão e minha irmã, se lance diante de Deus. Qual é a nossa situação? Como nós estamos hoje? Será que como Abinadab? Alguém que está indiferente à presença de Deus? Será que nós estamos como Uzá, que já estava tão
acostumado, que perdeu a reverência, que já estava com a autoconfiança tão alta, por isso que chama autoconfiança, né? Que ele já não mais tinha o temor. Senhor, será que eu me agrado? Será que o Senhor se agrada disso? Será que o Senhor quer que eu faça isso? Será que o Senhor não quer que eu faça? Ou será que nós estamos como Mical, que já olha muitas vezes as coisas e fala, isso aí é para menino, isso aí é para novo convertido, isso aí é para quem está chegando. Que Deus encontre em nós homens e mulheres como Obed-Edom, como Davi, homens e mulheres que amam a presença de Deus, que buscam, que desejam a presença de Deus, que pagam um preço pela presença de Deus, que não se importam de serem julgados, de serem apontados, de serem muitas vezes até ridicularizados pelos outros. Meu irmão e minha irmã, Deus está procurando homens e mulheres que desejem a presença dEle. Amém?